A escritora do livro A Mamãe é Punk, Ana Cardoso, esteve em Blumenau e concedeu uma matéria exclusiva para nossa querida Cris Graff no quadro Pais e Filhos. Olha só que papo legal que rolou. E hoje eu estou aqui com uma mulher que eu admiro muito. Ela é jornalista, feminista, mãe da Anitta e da Aurora, autora do best-seller A Mamãe é Rock, e seu último livro fala sobre a adolescência, A Mamãe é Punk. Com vocês, Ana Cardoso. Oi, pessoal. Ana, obrigada por ter aceito o convite, é um prazer estar aqui com você. Sempre é muito bom vir para Blumenau, né? A gente acaba vindo bastante. E acho que nosso encontro tava para acontecer mesmo, faz tempo, né? Faz tempo, né? Ana, eu queria ouvir de você. Quem é a Ana Cardoso? Bom, eu sou uma mulher de 41 anos. Eu moro em Curitiba, né? Eu tô morando de novo, eu nasci lá. Sempre tive vontade de sair, de fazer coisas diferentes. Eu nunca imaginei para mim aquela vida assim, muito tradicional, né? De acabar a faculdade, arrumar um emprego, ficar a vida toda naquele emprego, casar, ter filhos e tal. Eu sempre quis conhecer o mundo e sair e ver, entender relações diferentes de pessoas e lugares e tal. Morei um tempo em Floripa, aí casei, acabei indo para Porto Alegre e eu imaginava que eu fosse descer cada vez mais, que eu fosse descer para Buenos Aires e acabar no Ushuaia. Mas não, a gente fez um movimento contrário, acabamos voltando hoje morar perto da família. Eu tenho 2 filhas, a Aurora tá com 7 anos, a Anitta tá com 14. E há 2 anos eu tô morando em Curitiba e é muito bom morar perto da família, é muito mais fácil, né? Eu sou escritora, eu sou colunista da revista Pais e Filhos, eu escrevo no jornal Zero Hora, eu dou palestras, eu dou aulas, eu faço pesquisas, eu não produzo tanta coisa pra internet, porque eu acho que quando a gente produz pra internet, a gente tem que responder às pessoas. E eu não tenho esse tempo todo pra viver viajando, criar 2 filhas, escrever. Então eu não tô tão presente nas redes sociais. Procuro usar meu tempo livre para ler, para participar de cursos, reuniões, né, ter uma vida cultural assim mais inspiradora. Mas é uma correria, não é muito fácil eu não. Pois é, eu te acompanho já tem algum tempo e vejo essa correria e eu acho que muitas mães devem se perguntar como conciliar tudo isso com a maternidade. Eu acho que quando tu tem um emprego assim, que tu entra às 8 e sai às 6, né, ou sai às 5, ou entra às 9 e sai às 7, tu acaba sendo obrigada a criar uma rotina, né? Ter uma rotina bem direitinho. Então teus filhos vão acordar a tal hora, fazer tal coisa, final de semana tu organiza com antecedência. Quando tu tem um trabalho diferente, que tu trabalha em casa, tu também precisa ter uma rotina de um horário só pra ti e tu tem que organizar uma série de outras coisas, sempre numa variável de mais bagunça, mais caos e mais... As viagens surgem no meio da tua programação, então tu acaba tendo que ter uma flexibilidade pra tudo. Acho que não é para todo mundo. Acho que eu aprendi isso. Eu tenho essa habilidade socioemocional que eu adquiri por algum motivo no passado. Se tu não tá acostumado com isso, se tu acha assim, se tu ficar cansado só de eu me ouvir falar, por exemplo, não é para ti isso, porque realmente, né, dá trabalho. É super divertido estar cada dia numa cidade, conhecer várias pessoas, entrar em contato com esse mundo diferente, mas ao mesmo tempo tu tem que organizar a rotina, né? As crianças têm que ir para a escola, a família tem que estar saudável, todo mundo tem que conversar, a gente tem que ter uma vida privada rica, porque não importa o que as outras pessoas achem, né? As pessoas sempre vão idealizar a vida das pessoas que são assim um pouco públicas, elas sempre vão achar, não, mas as crianças deles são maravilhosas, aquele casal nunca briga. Cara, e não é assim, né? A vida real é a vida real para todo mundo. Então, assim, a gente tem que separar um tempo muito grande para cuidar
da saúde da família privada, né? Aquilo que as pessoas não veem. E eu acho que também a participação do pai nisso tudo, delegar um pouco para o pai ajuda bastante, né? E eu vejo muitas mães com essa dificuldade ainda hoje em dia. Você teria alguma dica para essas mães? Eu vejo cada vez mais mães delegando, né? Por um lado, a gente vê um movimento de pais entendendo que tem que participar mais, que isso é importante para a saúde emocional deles, do casamento, né? Porque uma mulher sobrecarregada, tendo que cuidar de tudo, de todas as tarefas, de toda a parte da educação e da saúde emocional da família, né? Parece que a mãe é aquele ser que tem que entender os problemas de todo mundo e ficar tentando botar panos quentes e resolver. Ser essa conciliadora também gasta muita energia, né? Acho que quanto mais as mulheres conseguem delegar, mais os homens entendem todo o trabalho que é fazer a gestão de uma casa, de uma família, entender, assim, quando tu coloca, por exemplo, o pai no grupo de WhatsApp da escola, ele entende que, quinta-feira tem que levar não sei o quê, mas a professora faltou, fulano tá doente, porque senão é todo um universo que fica só contigo. Verdade. E aí tu vai acumulando, né, a vida do teu filho, a vida do outro filho, a vida do marido. Assim, muito cedo na maternidade eu percebi que... Por que as mães vão dormir mais cansadas? Quando a gente vai dormir, a gente viveu o nosso dia, a gente fez o nosso trabalho, a gente comeu, se preocupou com o que a gente ia vestir, como a gente estava, todas as nossas relações. Mas a gente também sabe se o filho fez cocô, o que o filho comeu, se o filho ficou triste na escola. A gente acumula muitas vidas no nosso dia, por isso que a gente fica absolutamente exausta. E quando tu consegue dividir isso, fica mais leve, né, com outras pessoas, né, com o pai, com outras pessoas da família, ou tu tem uma relação mais cooperativa e não de competir, de afeto com professora, com pessoas que eventualmente te ajudam em casa, né? Tem gente que tem ciúmes, parece que a mãe assim, o reino dela é aquela criança. E aí fica muito pesado, né? Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Eu vejo cada vez mais pais buscando filhos na escola, participando de reuniões. Nas minhas turmas sempre tem muito pai nos grupinhos de WhatsApp. E é um movimento natural, né? As mulheres trabalham, né? Tem muita mulher que... Eu tenho ouvido muito uma expressão ultimamente, que eu acho que é um sinal dos tempos, assim. Muitas mulheres são o arrimo da família, né? Não só um arrimo de sustentar mesmo, de pagar, né? Ou tudo, ou uma parte muito grande das contas, uma parte significativa. Mas, assim, as mulheres sempre trazem muito para si esse lance de ser o arrimo, né? Se alguém tá com um problema... É a filha que tem que ajudar a mãe, é a filha que tem que se preocupar que o pai tá mal, que teve um... E a gente não pode puxar tudo isso. É muito difícil, né? É um fardo que quando não é compartilhado é um fardo. E quando é compartilhado as pessoas se entendem melhor. Sim. Tem uma coisa que você fala muito, eu acredito. Acho que para fazer os outros felizes, a gente tem que estar feliz, né? Sim. Eu sempre penso nisso também, né? Porque quando nasce uma criança, hoje a gente pode falar sobre isso. Muitas mulheres, sim, por questões hormonais e questões sociais e diversas questões, têm ou depressão pós-parto, ou só o que a gente chama de baby blues, que é só assim, é uma tristeza, é um vazio. De repente, um dia tu é grávida, todas as atenções são pra ti. No outro dia nasce uma criança que tu... Depende 100% de ti e tu tá mal, tu tá fragilizada fisicamente, tu tá no pior momento da tua autoestima, com o teu corpo, com tudo, com o teu trabalho. É super difícil, né? Pra mulher. Muito. E aí, e se isso não for acolhido, se isso não for compreendido, isso evolui pra uma mãe infeliz na primeira infância da criança. E aí tu pensa assim... Como que tu vai ser uma mãe que vai dar a melhor educação, que vai ser amorosa, que vai conseguir transmitir os melhores ensinamentos para o filho, se tu não está bem, né? Tu tem que estar bem, porque as crianças, elas não aprendem por assim. Se eu falo para uma criança,
seja feliz. Você pode fazer o que você quiser. Mas aí a criança olha pra mim e me vê infeliz, dizendo não pra várias coisas por medo ou por achar que aquilo não é pra mim, que é o que a gente diz, é o que a gente faz. Exatamente. É o que a gente vive, né? Claro que a gente não consegue ser a pessoa ideal que só faz as coisas certas, que inspira maravilhosamente os filhos, né? Nós somos falíveis. Agora, tu ter um discurso bonito e na prática tu tá mal, a criança não compra, né? As crianças, elas são muito verdadeiras e sensíveis, elas percebem as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Gente, eu trabalho com adolescentes, eu acho que eu fui uma das primeiras a comprar. Acho ele incrível. A Mamãe é Punk. Ele traz desde bases científicas de funcionamento cerebral, comportamento, até planilhas de tarefas e dicas práticas. Né, Ana? Eu queria entender como que ele surgiu. Bom, eu tinha escrito A Mamãe é Rock, né? Que é um livro com crônicas que fala, assim, da maternidade, eu acho que da forma mais leve possível, né? Verdadeira, mais leve, engraçada, eu sempre com essa minha preocupação de tirar a culpa da mãe de tudo que acontece. Assim, eu já sou mãe há 14 anos e durante esse tempo eu percebi muitas mulheres que se sentem culpadas por absolutamente tudo. Parece que nasce uma mãe, nasce a culpa junto, né? Eu lembro uma vez eu estava conversando com uma colega de yoga e ela falou assim: ai, Ana, a minha filha mama de noite e daí teve cárie. Ai, eu me senti tão mal. E eu pensei assim, poxa, se tu amamenta, tu se sente culpada porque ela... Assim, a culpa não é dessa mãe, entende? Ela podia acordar a criança, escovar os dentes, mas assim, tem coisas que estão além, sabe? Ela tá dando o melhor dela, ela tá amamentando no meio da noite, então assim, parece que não tem como acertar, né? E aí eu fiz esse livro totalmente despretensioso, né? A Mamãe é Rock, e as pessoas se identificaram muito, né? Foi um livro que vendeu muito bem e teve uma repercussão muito positiva. O tempo foi passando e eu comecei a escrever crônicas um pouco mais adultas, porque a Anitta estava ali com seus 10 anos, as crianças já mudam completamente de comportamento, né? Já começam a ficar mal-humorados, começam a se fechar no quarto, o quarto começa a ficar super bagunçado. E aí, às vezes tá super feliz, às vezes tá super triste, tu começa a não saber mais o que fazer, né? E eu comecei a refletir sobre isso, conversar com outras mães, coloquei a Anitta numa terapia também, uma época que eu achei que ela não tava assim muito bem, e aí conversei bastante com a terapeuta dela, e recebi uma proposta do meu editor para fazer um livro sobre a adolescência. Eu falei, calma, é cedo, a Anitta recém tinha feito 12 anos. Mas eu pensei, vou pesquisar, vou conversar com as minhas leitoras, vou fazer essa pesquisa. E nesta época, eu estava trabalhando numa startup chamada Canal Bloom. É um aplicativo que tem uma série de tutoriais que fala muito sobre educação socioemocional. E eu estava com assim, acesso a muito conteúdo científico do funcionamento do cérebro, de como que a gente adquire autonomia, qual o impacto disso. Mas assim, era mais voltado à primeira infância, 0 a 6 anos. Só que é muito louco, porque quando tu começa a estudar e tu trabalha com isso, tu começa a estudar ali, primeira infância, tal, daí a gente já começa a viajar até, mas antes disso, quando a criança tá na barriga, já tem um impacto. Daquilo. Só que, à medida que tu começa a compreender essas coisas, tu começa até a ver que isso é aplicável para adultos. Que até com adultos tu pode aplicar aquelas técnicas e fazer com que os adultos entendam melhor algumas questões e se entendam melhor, né? Então eu percebi que eu podia sim usar toda essa parte da neurociência que eu estava estudando, toda essa leitura, né, e todas essas informações que eu tinha acesso no Canal Bloom, que eu podia tentar fazer uma conversa entre esse conteúdo mais científico com a minha vivência, com a minha filha e com histórias próximas, né, de outras mães que me contavam. E aí eu fiz esse livro, né? Esse livro ele não é um guia, mas ele é um livro que eu acho que quem tem um filho adolescente ou um filho que vai entrar na pré-adolescência, ele é um livro que já te dá um olhar mais amoroso e compreensivo e que eventualmente vai
mudar a tua forma de conversar e se relacionar, porque a gente não quer que o filho adolescente se afaste da gente. Sim. Essa geração agora não tem nada a ver com a minha geração. Eu era uma adolescente, né? Aprontava, óbvio. Mas assim, é tão diferente, porque a nossa geração ela não foi super protegida. Não. Então, assim, com 12 anos eu já pegava ônibus sozinha. A gente não tinha celular. Então, tu falava pra tua mãe que tu ia em tal lugar, e na real, tu podia fazer qualquer coisa. Não tinha rede social. Os pais não sabiam o que as crianças faziam. Agora, gente, por favor, a gente consegue monitorar cada respiro da criança. Então, assim, por um lado, isso deveria nos deixar seguros, mas não, porque a gente cria pessoas totalmente inseguras, que não têm nenhuma autonomia, então elas são frágeis, elas não têm aquele jogo de cintura que a gente tinha com a idade deles. Eles são mais maduros para algumas coisas, mas eles são os bebês para outras coisas. Então não dá pra gente usar com nossos filhos as ferramentas que os nossos pais usaram com a gente. Eram outras gerações. Que a gente tem que Mudou muito, né? Ana, e hoje você vive na prática a educação, a criação de uma adolescente que é a Anitta, né? Sim. Quais são tuas maiores preocupações? Bom, primeiro é a preocupação da felicidade, né? Que eu acho que todo mundo se preocupa que se os filhos vão ser felizes. E não é fácil, né? E segundo, o que ela vai fazer no futuro? Eu acho que não tem quem não se pergunte hoje em dia como que vai ser o nosso trabalho e o que nossos filhos vão fazer. Eu não sou aquela mãe que fala assim, o que tu quer ser, o que tu vai fazer na faculdade. Faculdade é uma palavra que acho que nunca nem se ouviu lá em casa. Mas assim, a gente nota que ela gosta de algumas coisas e ela vai para aquele lado. Desenho, arquitetura, design, ela passa o tempo todo pintando. E muito movida por essas angústias, eu tenho pesquisado, né? Eu sou socióloga, eu já trabalho, desde o meu mestrado, eu sempre me envolvi com grupos de transformação no mundo do trabalho. E agora eu estou fazendo uma pesquisa até com um pessoal aqui de Blumenau, mas a gente está fazendo uma pesquisa no mundo todo, que é sobre o futuro do trabalho, mas na verdade é o presente do trabalho. Que a gente não tá falando assim, no futuro vai ter só robô, isso, carro autônomo, pá. Não. A gente está conversando com pessoas das mais diversas profissões para entender o que já está mudando em cada área. Seja por causa de inteligência artificial, seja por causa de movimentos econômicos de algumas profissões, né? Alguns setores sofrerem uma crise enquanto outros setores crescem. Então, assim, eu tô entendendo o que está acontecendo e mapeando algumas tendências que eu vejo que perpassam todas as áreas, muito com foco em pensar o futuro das crianças, né? Não só meu trabalho, mas o futuro delas também. E aí a gente já está apresentando essa pesquisa em várias cidades. Vai virar uma palestra? É uma palestra. É uma palestra que eu acho que é interessante para todo mundo, porque a gente fala desde o que está acontecendo na medicina, o que está acontecendo na arquitetura, o que está acontecendo na educação, no turismo, e tem questões assim, por exemplo, quando que a gente ia imaginar que um médico teria que ter redes sociais e postar que foi em congresso tal e escrever textos na internet, né? Antigamente, alguns setores de saúde, por exemplo, simplesmente não anunciavam em publicidade. Se tu viu uma publicidade de uma clínica, tu pensava, tá mal das pernas, tem que anunciar. E houve uma mudança nesse paradigma. Hoje em dia, todo profissional tem que ter o seu eu digital e mostrar, né, qual é o seu discurso, qual é a sua relevância e uma série de outras questões que a gente percebe, né? Sim, eu tô dando um exemplo estão só. aí e a gente como mãe, como profissional, a gente tem que estar ligado, inserido também nisso tudo, né? Sim, e não dá para voltar no tempo, né? Eu acho que assim, quem está mais atento para entender que mudanças são essas, consegue ter a flexibilidade necessária para ou mudar de trabalho, adequar o seu trabalho, direcionar o seu trabalho para ter sempre trabalho e realização do que está fazendo. Para encerrar, vamos falar com a Ana, mãe. Ana, se hoje você pudesse deixar uma mensagem para as meninas guardarem para o futuro,
para esse futuro, que mensagem você deixaria? Não leve as coisas, a vida tão a sério. Quando uma coisa dá errado, nada é em definitivo, né? Eu acho que a maternidade que me ensinou isso. Tem dias que são muito difíceis, né? Às vezes, por exemplo, se tu tem um filho, a primeira semana é um ano. Parece que não vai passar nunca, é difícil, tu não sabe como lidar. E eu acho que isso na vida, a gente tem esses momentos inúmeras vezes. Então, assim, toda vez que tu te deparar, né, Anitta, Aurora, toda vez que vocês se depararem com uma situação que parece muito difícil, que vocês não sabem como sair dela, acredite, tipo, a vida é muito orgânica. Um dia depois do outro, as coisas vão se transformando. Nem tudo depende da gente. Muitas coisas dependem de diversas outras pessoas e não interessa o quão esforçado, o quão bem intencionado a gente seja, às vezes não dá certo. E não é o fim do mundo. Adorei. Que bom. Obrigada, Ana. Obrigada por ter me recebido, por o carinho e a atenção que você sempre me deu todas as vezes que a gente conversou. Imagina. Eu desejo muitas felicidades, muita paz, muito sucesso para ti e para tua família linda. Ai, obrigada. Para ti também.